bullying, geração mimimi, trollagem. Será que você está usando os termos certos para falar sobre coisas diferentes? Quem nunca ouviu alguém dizer que em épocas recentes o bullying existia e não se chamava assim? E que todo mundo era mais forte, que aceitava a zoação e que o bullying era uma forma de aprendizagem. Já ouviram coisas desse tipo? Eu não gosto muito não quando eu ouço isso. Então é por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo. O bullying, gente, bullying, aquele que vai gerar questões para o outro complicadas. Ele não é uma implicância e ele não é um mimimi da nova geração. Na era da tecnologia, a gente tem que pensar que tudo fica mais intenso e marcado no tempo. Sem contar a sensação de impunidade de estar do outro lado da tela e essa mediação a partir da tecnologia fazer parecer que não tem ninguém de carne e osso lá do outro lado e eu posso falar o que eu quiser e eu posso expor o que eu quiser. O conflito, ele deixou de ser par a par, que é diferente do conflito que você enfrentava assim recentemente, lá nas gerações anteriores, sobre alguém que não gostava de você e ficava ali naquela relação, né? Na rua, na escola. Hoje, principalmente os adolescentes, eles morrem de medo de serem cancelados. E isso é muito mais intenso e profundo, né? E deixa marcas mais traumáticas. Não era uma simples briga que a gente teve ali na escola. Então a gente precisa escutar, acolher e educar as novas gerações sobre empatia, sobre responsabilidade com o outro, porque mesmo na briga pode estar acontecendo empatia e responsabilidade com o outro, que é diferente do bullying. A dor do outro, ela é real, apesar de invisível. Então a gente precisa pensar em construir os espaços que sejam mais seguros, tanto online quanto offline, onde o respeito seja prioridade. O respeito, o cuidado, isso é bem importante. Uma zoação, uma trollagem, é bullying, é mimimi? Essa geração não aguenta nada? Gente, a gente precisa pensar. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão ver que uma trollagem pode ser cuidado, mas também pode ser bullying. Então, a gente precisa avaliar o quê? A consequência da trollagem para entender qual é a função ali na vida de uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui, ó. Outro dia um pai, ele me disse que quando o filho ia dormir tarde, mesmo ele pedindo para dormir cedo, ele acordava o menino de manhã no final de semana e bora pra praia, bora viver. Nesse caso, ele considerava que ele estava fazendo um bullying com o menino porque ele estava sendo implicante ali, né? Mas, sério, ele estava sendo sensível a ensinar para o filho a consequência do comportamento de dormir tarde. E, além disso, a ensinar que não seguir regras da família de dormir cedo também tinha consequência. Então, isso não é bullying. Isso não é considerado bullying, porque está considerando ali os sentimentos da outra pessoa, está pensando no aprendizado da outra pessoa. Então, isso é cuidado. Agora aqui, outro exemplo. Assistia vídeos de pegadinha. Desde a minha época já tinha trollagem que passava no domingo à tarde, todo mundo adorava. E na sua época a gente tem que entender também que assim, nem tudo era trollagem e também nem tudo era brincadeira, né? E algumas coisas a gente vai ter que pensar como relevantes. Primeiro, eu lembro que na sua época, que também era minha época, existia aí uma parte lúdica da brincadeira que as pessoas tomavam susto diante de reações inesperadas e todo mundo saía rindo. Era uma coisa mais lúdica mesmo, né? Quando alguém passava assim de um limite ético daquela pegadinha e tal, eu lembro que todo mundo estava na sala assistindo a TV e os nossos pais poderiam comentar: eu não gosto muito de coisa assim, eu acho que essa passou do limite. Hoje, muito do acesso que as crianças e os adolescentes têm dessas pegadinhas é individualmente no celular e no iPad. E a gente não tem, às vezes, a oportunidade de fazer esse ajuste sobre valores ali quando o vídeo tá passando. Então, vamos pensar aqui. Brincadeira é uma coisa. Agora, aquilo que gera prejuízo para o outro é outra.
Para eu considerar alguma coisa brincadeira, todo mundo tem que estar rindo da situação. Quando a gente está falando desses vídeos de trollagem, e às vezes a gente tem acesso aí no YouTube, a ideia é fazer o outro passar por situações de desconforto. É algo mais ácido, mais desconcertante. E aí a gente tem que lembrar outra coisa: as crianças, pelo simples fato de serem crianças, elas são mais desreguladas emocionalmente. Elas não têm ali, né, a função executiva completamente desenvolvida, isso só vai acontecer lá pelos 25 anos. Então, muitas vezes esse vídeo, vou chamar aqui desse vídeo de trollagem mesmo, né, que vai contribuir para o desenvolvimento equivocado, mecanismos de empatia, do desenvolvimento socioemocional e também para o desenvolvimento do que é esperado socialmente e pode prejudicar em alguns aspectos, no aspecto do impacto emocional. Então, algumas pegadinhas, elas podem ser assustadoras, constrangedoras, cruéis. Isso pode causar medo, ansiedade, tristeza nas crianças. Elas podem ter mesmo dificuldade em distinguir entre o real, entre o encenado. E aquilo leva a uma resposta emocional negativa. Outro ponto é que esse tipo de conteúdo vai expor a criança a um modelo de comportamento inadequado. Então, algumas pegadinhas, elas vão envolver comportamentos desrespeitosos, ofensivos, prejudiciais. E as crianças, e especialmente as mais novas, elas são sim influenciadas pelo que vem e pode tentar imitar esses comportamentos, que vai ser prejudicial para o desenvolvimento de valores morais e valores sociais saudáveis. Tem outro ponto. Esses vídeos, eles trazem uma percepção que é distorcida da realidade. Então, muitas vezes a pegadinha ali que está sendo passada, ela vai retratar uma situação extrema e exagerada, que não vai refletir adequadamente a realidade. E aí faz com que as crianças tenham expectativas irreais sobre como devem se comportar ou como deve ser a reação dos outros a certas situações. O último ponto, assim, que eu acho que é importante trazer, é que esse tipo de conteúdo, ele tem sim um potencial para bullying. Porque alguns vídeos de pegadinha e de trollagem, eles inclusive se assemelham a formas de bullying, porque promovem a ridicularização, a humilhação da outra pessoa. Se isso for normalizado, né, o comportamento prejudicial pode contribuir para esse aumento do bullying entre as crianças. Ele faz isso na escola e ele vai estar colocando os amigos numa situação que não é tão legal. Então, gente, assim, é muito importante que a gente, como pai, cuidador, a gente dê uma monitorada ali no conteúdo que os nossos filhos estão consumindo, para que a gente ensine o que é ficção, o que é realidade, como que a gente pode incentivar, né, a empatia, o respeito, a compaixão. O amigo gosta disso, o amigo vai ficar exposto se você fizer desse jeito. Como que estão as interações ali da criança com o mundo e não só com aquele fake que ele vê às vezes pelo vídeo. Além disso, a gente precisa garantir que elas tenham acesso a conteúdos que são apropriados para a idade de desenvolvimento. Que isso também é importante. A internet é um lugar ótimo para coisas muito relevantes em termos de conteúdo, mas também dá um acesso ilimitado para conteúdos que não são tão interessantes assim para algumas idades. Deu para entender, assim, um pouquinho da diferença entre bullying, entre implicância, cuidado, porque essas coisas são muito importantes e a gente não pode sair por aí naturalizando tudo, né? Até porque por trás disso tudo tem alguém que sofre se estiver enfrentando um momento de bullying. Eu sou Bia Haupt, sou psicóloga clínica, analista do comportamento, pós-doc em saúde mental e adoro vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre psicologia.